Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. E hoje é mais uma oportunidade de você se alimentar de algo que vai contribuir com a sua vida, de algo que vai te fortalecer, vai fazer você ter uma nova visão de muitas coisas que você está passando. Creia que o Senhor, ele tem um cuidado especial pela sua vida. Basta você crer no que ele está dizendo para você, basta você entender que ele usa pessoas, meios, formas de chegar até você, de responder às suas orações, tá bom? Que Deus te abençoe nesse dia. Nós já tínhamos falado um pouco sobre como nós podemos evitar essa doença, né, essa enfermidade aí, a depressão, cuidando do nosso corpo, cuidando, porque tudo é muito importante que a gente entenda que tudo dá para se evitar, né? A gente não chega em um estado crítico em algo quando a gente está evitando, a gente está cuidando, né, de áreas que precisam também ser cuidadas. Todas as áreas da nossa vida precisam de atenção e nós precisamos cuidar de nós mesmos, porque muitas vezes nós cuidamos, né, muito do outro, cuidamos de várias áreas, mas esquecemos de áreas importantes da nossa vida. Então, que você saiba que hoje o Senhor quer que você se importe com o seu espírito. Nós vamos falar um pouco sobre os cuidados com o nosso espírito, porque quando nós cuidamos do nosso espírito, porque nós somos compostos, né, como eu comentei com vocês, de um corpo, né, um corpo físico, onde nós precisamos ter o cuidado. Nós, desculpe, nós somos compostos por uma alma que precisa também de cuidados e também somos compostos por um espírito, né? Esse espírito, ele precisa ter a função que ele foi criado para ter. Então você é um espírito, você está dentro de um corpo, tem uma alma, mas é um espírito, você é um espírito. Tanto é quando você partir desse mundo, deixar esse corpo, o seu espírito continuará vivendo. Então o Senhor quer falar com você hoje, para que você entenda que é necessário cuidado com o espírito. Talvez você já ouviu tanta coisa, né, sobre cuidados, né, prevenções, mas hoje eu quero falar com você baseado aqui na palavra de Deus, naquele que te conhece de dentro para fora, que te formou desde o ventre da sua mãe. O Senhor te conhece, Ele sabe por que Ele te deu um espírito. O Senhor não colocou um espírito em você simplesmente para que você é, tenha algumas ideias sobre isso. Não, o Senhor colocou um espírito em você para que você se comunicasse com Ele. A primeira razão para que você entenda que você tem um espírito é porque esse espírito que está em você, que está em mim, ele não viverá de uma forma adequada como ele foi criado se ele não estiver pleno com o Espírito de Deus, porque Deus também é Espírito. Deus é Espírito, então ele sendo Espírito, ele também colocou o Espírito dentro de você para que você pudesse se comunicar com ele, ter uma intimidade com esse Espírito, porque através do seu Espírito que você vai ter uma comunhão, você vai ter um acesso ao Espírito de Deus. E se você não viver entendendo que o seu espírito é para viver em comunhão, em contato, em intimidade, em proximidade do Espírito de Deus, não vai dar certo. Eu quero ler aqui com vocês em João, capítulo 4. Tem muita coisa nessa passagem que a gente vê como Deus, ele nos conhece e como Deus quer
que o nosso espírito esteja alimentado dele. Porque talvez você possa até olhar alguém e aparentemente aquela pessoa pareça estar vivendo uma vida razoável, razoável, porque a aparência sempre vai ser razoável, né? Mas você vai perceber que vai chegar um momento na vida dessa pessoa que as coisas vão começar a cada vez mais piorar. É quando aquele espírito dele está ansiando por algo. O espírito nosso, ele anseia por Deus. Ele anseia, tem uma necessidade de se achegar, de ter uma comunhão mais profunda com Deus. E é quando muitas vezes o nosso espírito fica doente. Por quê? Porque a gente cuida do corpo, cuida da alma, mas não entendemos que o cuidado do espírito é estar ligado com a videira, que é o Senhor, que é Deus. Em Deus sendo espírito, ele colocou em nós um espírito para que o nosso espírito se comunique com o dele. Como que nós nos comunicamos com Deus? Através do nosso espírito. Então, se você não sabe o que fazer com o seu espírito, como cuidar do seu espírito, hoje nós vamos falar com você passo a passo de você manter esse espírito de uma forma saudável. Talvez você tenha cuidado dessas outras áreas que eu falei. Só que como está o seu espírito? Como que está essa comunhão com o Espírito de Deus? Vamos falar um pouquinho o que é essa ligação, o que é essa intimidade, o que é essa vivência, o viver para Cristo, como que funciona isso, né? Aqui em João fala assim: Deus é Espírito, Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, é necessário que você, que é um adorador, que entende que você precisa de Deus na sua vida, é necessário que você adore em espírito e em verdade. E o que é uma adoração ao Senhor? É uma vida ligada a Ele, em todos os sentidos. Em todos os sentidos, entendendo quem Ele é para você, quem é Deus para você. Deus, se Ele é espírito, então você tem que se comunicar com Ele através do Espírito. Também aqui em João, no mesmo capítulo, Jesus fala assim para uma mulher. Olha que lindo. Eles estavam ali tendo um diálogo, né? E ela estava falando de algo, o Senhor estava falando de algo muito mais profundo. E o Senhor diz assim, aqui no versículo 13: Quem beber desta água terá sede outra vez. Ou seja, a água comum que ele estava falando. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, Jesus, ele tem algo que nos preenche. Ele tem algo que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Então, mesmo que você cuide da sua alma, como foi falado, né? Trabalhe pensamentos, trabalhe sua mente, tudo isso que o Senhor fala, renove a sua mente com a palavra de Deus. Você tem que entender que há algo mais importante, que é buscar a presença de Deus na sua vida, buscar essa água que Jesus estava falando para essa mulher, que estava com o coração perdido, angustiado, talvez vivendo ali de uma forma, sabe, é, escravo dos sentimentos, tentando achar, né, algo que fosse saciar a sua sede, e a sede dela aqui, nessa história que fala, é sobre algo espiritual. Ela estava tentando preencher algo que era espiritual com outras coisas. No caso aqui, ela estava tentando preencher com uma pessoa, trocava de relacionamento para ver se era aquilo que poderia melhorar a sua vida. Mas o Senhor diz para ela que há algo que preenche aquele vazio. Há algo que preenche aquele estado de vida vazio que ela estava levando.
E o que preenche a vida dessa mulher era Jesus, a presença dele. Então, talvez você possa pensar, e como que eu faço para poder ter esse relacionamento íntimo com Deus, para poder ser mais próximos desse Deus, entendendo primeiro que você é filho de Deus, você se torna filho de Deus quando você acredita que Jesus, ou tudo que Jesus fez por mim, por você lembra tudo que ele passou aqui na Terra, talvez você saiba até de detalhes sobre esse assunto, mas você precisa entender que tudo isso que foi feito foi para que eu e você tivesse uma vida plena, plena. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Como que você vai ter essa vida em abundância prometida por Ele se você ainda não tem um relacionamento íntimo com esse Deus? O que que é ter um relacionamento íntimo de Deus? É um relacionamento muito próximo a Ele. Você conhecendo o Senhor, você conhecendo Ele, é, quem Ele é para você, o que Ele é, a importância desse Deus na sua vida. Tudo isso vai fazendo com que você, o seu espírito seja alimentado por aquele que só Ele pode fazer isso. Porque se falando de espírito e de todas as outras partes que nós comentamos nos outros vídeos, mas falando de espírito, a única fonte que vai saciar, que vai deixar o seu espírito pleno, como Jesus disse aqui, é Ele. Ele é a água que você precisa para saciar a sua sede. O seu espírito precisa ser alimentado por alguém. Mas esse alguém não é o seu filho, o seu pai, o seu marido, o seu patrão, as suas coisas, não. Nem coisas e nem outras pessoas. A única forma de você alimentar o seu espírito é através do Espírito de Deus. Tem uma outra versículo que eu quero ler para vocês, está aqui em Romanos 8:16, que fala assim: o próprio Espírito testifica, o próprio Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito de Deus testifica a sua alma? Não. Testifica a sua carne? Também não. Testifica ao seu espírito dado por Deus, que você é filho de Deus. Então, se você é filho de Deus, você precisa entender que tudo que é dele é seu. Por quê? Porque você é filho de Deus. Você tem que entender que você deixa de ser alguém distante de Deus para ser alguém próximo de Deus. Então, cada vez que você se aproxima mais de Deus, buscando propositalmente a Deus, buscando Ele, primeiro lugar buscando Ele, não o que Ele pode te dar, não o que Ele pode fazer por você, não, buscando quem é Deus para você. Busque sobre esse assunto, busque se encher de quem é Deus, da presença dEle, sabe? É importante você entender que Deus, Ele precisa do seu tempo. Não que Ele precise do seu tempo, você precisa dedicar o seu tempo a Deus. Porque não há nada mais importante na sua vida do que Deus na sua vida. Ele deve estar em primeiro lugar. Então, tire tempo com Deus de qualidade, separe um tempo no seu dia para você adorá-lo. Nós lemos aqui que, que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, como eu cuido do meu espírito, como eu cuido desse espírito que está em mim, que está dentro do meu corpo, como eu cuido? Se aproximando desse Deus que conhece, que é a fonte de vida, com a presença dele, a presença de Deus na sua vida, você se enchendo todos os dias dele, entendendo quem ele é para você, a importância desse Deus na sua vida, vai fazer com que o seu espírito seja cheio de abundâncias, alegria, de paz, de contentamento, de satisfação. Por quê?
Porque você não vai procurar tudo isso em outras coisas. As outras coisas você poderá ter, desfrutar delas, mas o seu espírito só é preenchido por um Deus que te fez e que também é espírito. Então, nada que você tentar colocar no lugar vai dar certo. Nada, nada. Você vai só quebrar a cabeça e perder tempo. Então, por isso que Deus hoje está dizendo para você, filho, filha, entenda que o seu espírito precisa ser alimentado com a minha presença. O seu espírito precisa de mim. Muitas vezes você está com o seu espírito aí doente. Você tem cuidado da sua alma, você tem tentado pensar em pensamentos até que vão te ajudar, você cuida do seu corpo, mas e o seu espírito? O seu espírito também precisa de cuidado. E o cuidado que você tem é se achegando a Deus, se aproximando mais a Deus, conhecendo a Deus. Conheça a Deus. Como você vai conhecer a Deus? Através da intimidade com Deus. Falar com Ele como se Ele estivesse diante de você. Se expressar, abrir o seu coração para Ele. Ler esse manual que Ele deixou para você, essa palavra. Isso aqui é para mim e para você. Não é para o seu animalzinho de estimação ou para, sabe, é para mim e para você essa palavra. Então, medite nela para você conhecer quem é esse Deus. O Espírito de Deus vai te auxiliar nisso. Ele vai te ajudar porque ele é o mais interessado de te abençoar, de fazer com que você entenda o que ele está falando aqui. Medite para conhecer primeiro ao Senhor, para conhecer ao Senhor. Não para conhecer as suas promessas, nem para conhecer o que ele pode te dar, não para conhecer o que ele pode fazer por você. Tudo isso você vai achar tudo aqui. Mas o que o Senhor quer é que você tenha um coração genuíno, buscando primeiro conhecer a Deus, conhecer Ele. E aí o Espírito dele vai testificar no seu coração que você é filho amado, que ele vai encher você da água viva. Ele é a água viva que sacia a tua sede. Esse exemplo que ele deixou aqui da mulher samaritana, que ele se encontrou com ela proposital, é para deixar claro que o espírito dela estava enfermo, estava doente e precisava de cura. E a cura do espírito dela que estava enfermo só viria através do Espírito de Deus, da presença de Deus na vida dela. Estava faltando a presença de Deus. Talvez o que você mais precisa é da presença de Deus na sua vida, para que rios de água viva transbordem em você, para que você viva uma vida plena de verdade. Seu espírito precisa estar cheio da presença de Deus. Então, tem mais uma passagem, eu tô aqui falando bastante sobre a Bíblia, porque são tudo coisas que vai te alimentar também, por isso que eu falo para você se encher dela. Olha que lindo aqui em João 15, eu vou ler só os 5, fala assim, eu sou a videira, vocês os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus estava falando aqui de diversas coisas, no sentido de que só dá certo estando ligada a Ele as coisas. Por mais que você faça algumas coisas com o seu próprio braço, com a sua própria força, vai chegar um momento que o seu espírito vai se secar. Seu espírito vai secar, porque você não está bebendo da água verdadeira. Você não está, se já não estiver secando já o seu espírito. Então, por amor a você, Deus te diz, esteja ligado a mim, filho. Você não vai funcionar de outra forma. O seu espírito não vai ser capaz de produzir uma água por ele mesmo. Ele precisa da verdadeira fonte, que é Cristo, que é Jesus, te alimentando, te dando, matando a sua sede do seu espírito. Então, cuidar do espírito é se encher da presença de Deus. Todas as outras coisas da sua vida vai ser acrescentadas, vai ser colocadas no lugar, você vai passar os problemas de uma forma diferente,
você vai ver as circunstâncias de uma forma diferente, porque no mundo tereis aflições, mas você precisa estar com o seu espírito cheinho da presença de Deus, exalando o bom perfume de Cristo, sendo uma pessoa que, que jorre de dentro de você aquilo que Ele mesmo colocou. Então, que Deus te abençoe, que você entenda que você só vai dar certo ligado à videira, porque quem te fez é espírito e você tem um espírito que precisa estar ligado com o dele, senão não dá certo. Que Deus te abençoe, que você entenda essa mensagem com carinho vinda para você, com cuidado do Senhor para a sua vida. Quero orar por você, para que essa mensagem dê frutos em você, tá bom? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, e cremos que a tua palavra, Senhor, veio no momento oportuno, Senhor, para abençoar, para ajudar essas pessoas a cuidar, Senhor, do Espírito, Pai, que é algo importante para que a gente possa viver de uma forma plena, Senhor, de uma forma agradável aqui, Senhor. Muito obrigada. Eu abençoo cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.